Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a assessora técnica da CESAL, responsável pelo controle de informação estratégica e resposta em vigilância à saúde, Valdinéia Silva. Com ela vamos tratar de dois assuntos que preocupam toda a sociedade brasileira, que é o sarampo, cuja vacinação já foi dada início aqui em Alagoas, como também o coronavírus, que agora com o primeiro caso registrado, reconhecidamente registrado no estado de São Paulo, colocou não só o Brasil, mas a América Latina toda em alerta para esse vírus que tem causado as mortes, digamos assim, mais rápidas que nós já vimos até agora praticamente, Então, eu agradeço antecipadamente a Valdinéia Silva por estar aqui conosco, nos esclarecendo sobre mitos e verdades sobre a existência do coronavírus e como ele se manifesta, Mas, antes de tudo, Valdinéia, eu perguntaria a você o que a CESAL vem fazendo no sentido das ações para o controle do coronavírus quando ele chegar a Alagoas, porque isso é só uma questão de tempo, Bom dia. A CESAL ela instituiu um grupo técnico para tratar do enfrentamento ao coronavírus. Então, a gente tem iniciado as nossas reuniões em dia 27 de janeiro e, desde então, a gente tem tido reuniões sistemáticas com entes do LACEN, Anvisa, Porto e Aeroporto, a Assistência em Saúde, a Superintendência da Assistência em Saúde, a Superintendência de Vigilância em Saúde, com as áreas técnicas das imunospreveníveis, do CIEVES, que é o qual eu represento. Temos também a participação do Hospital de Referência do Estado, Elvio Alto, do Hospital Geral do Estado e das UPAs. Também estão fazendo parte, além da vigilância epidemiológica do município de Maceió. Então, todos estão vigilantes ao aparecimento de um primeiro caso de sintomas, algum paciente que se apresente, alguma pessoa que se apresente com sintomas do coronavírus. Sintomas esses que podem confundir com a gripe comum no início, não é isso? Isso. Os sintomas descritos para as pessoas com suspeitas de coronavírus, febre, tosse, dificuldade de respirar, que são semelhantes a um resfriado comum e a outras doenças causadas por vírus respiratórios. Porém, pode evoluir para uma pneumonia grave, e aí essa é a grande preocupação. Por isso que, no caso de São Paulo, o senhor de 61 anos, que foi diagnosticado, ele não ficou internado em hospital. Ele seguiu para casa com as recomendações e o acompanhamento multidisciplinar, digamos assim, do hospital. O que determina a pessoa a ficar em casa, que pode contribuir para não espalhar, digamos assim, a contaminação, para a pessoa ficar no hospital? É o grau da ação do coronavírus? Então, o que vai determinar realmente é o estado clínico do paciente. Se o paciente não apresenta nenhum sinal de gravidade, que possa estar também classificando ele como uma síndrome respiratória aguda grave, ele pode ser, sim, liberado para domicílio com as recomendações e orientações de precaução domiciliar. Então, permanecer em casa até o cessamento dos sintomas ou até a divulgação do resultado de exame, que aí determina a confirmação ou não do caso. Mas o que determina a hospitalização é o quadro clínico do paciente. Pois é. Se ele apresentar cuidados maiores, claro que ele não vai ter alta para ser observado em casa, Isso mesmo. Toda a parte assistencial está sendo bem conduzida, Existe um manejo clínico para o acompanhamento dos casos suspeitos de coronavírus e, como a gente já relatou, se tiver sintomas leves, ele vai ser orientado a permanecer em casa, realizando as medidas de isolamento domiciliar. E se ele tiver gravidade, vai ser hospitalizado. Você falou que as equipes também estão agindo no aeroporto, Internacional Zumbi dos Palmares, como também no Porto de Maceió. E qual é a ação sistemática desenvolvida lá no aeroporto?
Então, a Anvisa, Porto e Aeroporto, eles possuem um plano de contingência para as emergências em saúde pública. Já é uma rotina no Estado ter comunicação permanente com a Anvisa, Porto e Aeroporto para o conhecimento de alguma doença que desembarque, tanto no nosso aeroporto como chegue em alguma embarcação. Então, nesse momento, a gente só está ampliando a comunicação. Nós tivemos recentemente, na sexta-feira, um possível caso que de imediato a Anvisa nos informou. Então, o fluxo de comunicação entre a Anvisa e a Secretaria Estadual de Saúde, ele funciona bem. Chegou um caso que não se enquadrava na definição de caso suspeito, mas foi acionado todo o protocolo, na sexta-feira. Foi acionado todo o protocolo via Anvisa, né? E posterior a isso, a Secretaria de Estado da Saúde monitorou o caso, que não se enquadrava e descartou o caso. Pois é, entre descartar um caso e o sentimento da população, não é, de medo por conta do que aconteceu na China, agora na Itália, enfim, em outros países europeus, como vocês estão avaliando a reação da população à presença que a gente sabe que é uma questão de tempo mesmo dele estar no estado? Então, a população primeiro tem que se manter calma, né? A gente está realizando todas as medidas, todas as unidades hospitalares, capital e interior estão articuladas, né? Existe um fluxo de comunicação intenso entre todas as instituições com a Secretaria Estadual de Saúde. A questão do descarte é realmente complicado você dizer para uma paciente que veio de uma área que está vulnerável, tendo ocorrência de casos e que apresenta uma sintomatologia, uma tosse, uma coriza, que ela não se enquadra por não estar dentro de todos os critérios, a gente percebe a insegurança, sim, da população, mas a gente está tentando orientar da melhor forma possível esses casos. Nesse caso da insegurança, porque antes mesmo do coronavírus chegar ao Brasil, nós vivemos um país continental com as adversidades climáticas, que as pessoas apresentam um quadro de gripe muito comumente, porque chove, faz sol, as alergias aí contribuem para dar um quadro também que não é específico, mas de gripe, mas é de alergia, né? E nesse caso, como se diz, o diagnóstico fica bem mais difícil a priori, né? Então, a gente tem focado no vínculo epidemiológico. Então, todo caso suspeito de coronavírus, ele tem que ter um vínculo epidemiológico. Né? O Ministério da Saúde, ele ampliou... O que seria o vínculo epidemiológico para a população que não detém o conhecimento científico? É aquele local em que está ocorrendo a transmissão dos casos, né? A transmissão do vírus. Comprovadamente. Comprovadamente. Então, isso é o que nós chamamos de vínculo. E todos os casos de coronavírus, eles partem dessa situação, né? Tem que ter os sintomas respiratórios e tem que ter esse vínculo. Ou ter estado em contato com o caso suspeito ou com o caso confirmado laboratorialmente. Então, para o coronavírus, a gente tem que atuar nessas duas frentes, clínica e epidemiologia. Surpreendeu ao mundo, não é, a velocidade com que na China se construiu hospitais para o atendimento dessa epidemia causada lá pelo coronavírus. Agora, aqui em Alagoas já se tem a preocupação, ou já se definiu nos hospitais, alas, leitos que estejam preparados para o caso do surgimento, os primeiros casos aqui em Alagoas? Os hospitais, eles, além do plano de contingência do Estado, cada hospital elaborou o seu plano interno de fluxo de atendimento e de informação à Secretaria Estadual de Saúde, o fluxo único de notificação. Mas o fluxo interno foi instituído por cada unidade. Então, assim, todos eles possuem leitos de UTI com isolamento, leitos de enfermaria comum para casos leves também já estão direcionados dentro das instituições. Então, sobre essa questão, a população de Alagoas pode ficar tranquila. E na questão da interiorização, porque a capital é a
a primeira instância da organização, não é? Mas isso tem que ser lastreado no Estado. As cidades polo cumprirão um papel específico nessa questão? Sim, sim. Teremos uma reunião com o COSEMES, né, que vai articular o chamamento dos municípios prioritários, principalmente litoral, que a gente sabe que a procura por praia nesse período por parte de europeus é muito intensa, né, para que a gente também articule junto com eles a condução desses casos. E o pós-carnaval, né? Porque também. Ninguém sabe a procedência de ninguém. De ninguém, né? é verdade. Então, provavelmente, a quarentena aí, ou os 14, 15 primeiros dias, pode haver a manifestação de alguns casos, né? Além disso, Gorete, nós estamos entrando num período de sazonalidade, que a Sim. gente já espera o acontecimento de algumas síndromes gripais. E a gente está trabalhando, o Estado está trabalhando para a vigilância das síndromes gripais. Uhum. Agora, no geral, a informação mais precisa que se tem sobre a presença do coronavírus aqui no Brasil e qual é a expectativa que vocês têm sobre essa fase, né? Como todos os vírus, não há vacina ainda, os cientistas trabalham, os pesquisadores trabalham aí contra o tempo, né? Mas qual é a tendência? Estamos esperando o surgimento, sim, de casos. Esperamos ansiosamente realmente que tenha um tratamento específico validado pelo Ministério, pela OMS principalmente, para que no acontecimento dos casos a gente consiga dar uma assistência adequada a esses pacientes. Os casos sob investigação no Brasil, eles estão bem distribuídos assim em alguns estados, né? Então, nesse sentido, há digamos assim, um intercâmbio das equipes de estados que ainda não apresentaram casos de coronavírus com esses estados? Sim, principalmente quando do surgimento de um caso suspeito. Se esse caso suspeito ele veio em voo doméstico, existe a comunicação com todos os estados desses pacientes que tiveram contato com esse caso. Como o caso de São Paulo. Isso mesmo. Então, assim, São Paulo emite nota para todos os municípios e estados que têm passageiros no voo e as secretarias estaduais conduzem o acompanhamento e monitoramento desses casos. Onde o avião fez conexão, né, por exemplo. Isso. Uhum. O uso da máscara, Valdinéia, há quem diga que a máscara protege a pessoa que não está usando, não é? Porque o contágio inicialmente é pela gotícula, né? Pela saliva, não é? Então, a máscara cirúrgica, né, que é aquela branquinha que está sendo comercializada, ela é utilizada para a prevenção de gotículas. Os pacientes, quando suspeitados de coronavírus, devem receber essa máscara e os profissionais de saúde também devem se equipar com os equipamentos de proteção individual. Se for fazer algum procedimento invasivo que gere aerossóis, que são mais fininhos, deve-se usar a máscara de proteção maior, né, que é o que a gente costuma chamar de N95. Aquela meio azulada. Aquela meio azulada. A N95 é o nome da marca, a gente termina falando sempre como N95. Claro. Mas, como eu coloquei antes, a máscara normalmente vai proteger as pessoas do convívio com o infectado pelo vírus. Isso mesmo. Não é isso? Mas não vai livrar quem já está infectado de ficar melhor. Né? Ele tem que procurar a assistência médica. Isso mesmo. A procura da assistência médica é fundamental. O quanto antes. O quanto antes. Como fez esse senhor que voltava da Itália, que aterrissou em São Paulo, né? Isso mesmo. Independente do coronavírus, nós temos outros vírus respiratórios circulando e diante da sintomatologia de febre, dificuldade para respirar, deve-se sim procurar uma unidade de saúde para o atendimento e início de tratamento do caso. Então, o que está colocado é o seguinte, que qualquer pessoa que sinta os sintomas, porque no início o sintoma é confundido com gripe, com crise alérgica, né? Até não atingir a respiração,
né, a dificuldade, as dores no corpo, até isso é confundido com chikungunya, com dengue, não é? Então, nesse caso, mesmo assim, as pessoas têm que se apresentar ao centro de saúde? Sim, deve-se sim procurar uma unidade de saúde, não necessariamente é Elvio Alto, né? O Hospital Escolar Elvio Alto, ele é referência, então ele para os só casos atende confirmados. E casos graves. Diante da sintomatologia de, como eu disse, de febre, coriza, deve-se procurar uma unidade básica de saúde ou um pronto atendimento. Perfeito. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a assessora técnica da Secretaria de Estado da Saúde, Valdinéia Silva, que é responsável pelo controle de informação estratégica e resposta em vigilância à saúde. O nosso assunto, a presença do coronavírus no Brasil e o trabalho das equipes da Secretaria da Saúde, articuladas com outros órgãos, tanto em nível federal como municipais também, para deter o crescimento dos casos aqui no Estado, ou agir, né, na constatação dos casos de pessoas infectadas pelo vírus. Valdinéia, inicialmente nesse bloco, eu gostaria que você falasse sobre como o coronavírus é transmitido. A gente sabe que no Brasil inteiro, em rede nacional, as pessoas têm chamado a atenção para esse tema, mas nunca é demais saber como se dá a transmissão do coronavírus. A transmissão do coronavírus, ela ocorre de contato pessoa a pessoa por meio de gotículas, né? Assim como outros vírus respiratórios também. Gotículas, saliva, né? Quando nós falamos, né, a gente consegue, quando doente, expelir alguns vírus, bactérias, e quem estiver próximo pode se contaminar. Seria interessante que, a qualquer sinal de gripe comum inicialmente, a pessoa em casa tomar essa precaução de usar a máscara em casa. Não tem essa indicação, não necessariamente. Né? Não necessariamente. As pessoas estão com medo, né? A orientação é hidratar, né? E se perceber que os sinais não estão cessando, procurar de imediato uma unidade de saúde. Ou seja, gotículas de saliva é a forma de contágio principal, né? Espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, toque, aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz e olhos. Ou seja, as pessoas que estão nos coletivos urbanos, não é, deve ter na sua bolsa um pouquinho de álcool em gel, para que quando saia do ônibus, né, passe na mão até o pulso, né, antes de chegar no seu local de trabalho, digamos assim. Ou, durante o trajeto no ônibus, também não friccione o olho, nem nariz, nem a boca. Ou seja, ter esses cuidados. Quando chegar em casa, sair do trabalho, pega a condução, ainda mesmo procedimento, para chegar em casa, desceu do ônibus, já passa, para quando chegar em casa já não levar nenhuma bactéria, nenhum pode ser, né? A probabilidade aumenta quando você não toma esses cuidados. Seria por aí?
Então, são as medidas de prevenção já existentes para todos os vírus respiratórios, né? Das doenças causadas por vírus respiratórios, que é a higiene realmente, é a lavagem das mãos, sempre que possível, né? Na ausência, ter um álcool a 70% perto, né? Para fazer essa passagem nas mãos, essa antisepsia. Nós temos, perdão, pois não. Não, conclua. Não, eu digo o seguinte, o brasileiro, pela sua herança, né, indigenista, tem o hábito de tomar muito banho, mas normalmente não tem o hábito de lavar muito as mãos, não é? Isso é constatado. Isso é um grande problema, não só para o brasileiro comum, como também para os profissionais de saúde, né? A higienização das mãos é extremamente importante, é princípio básico, né, de prevenção, além de ter um lençozinho descartável, né, de papel, quando for tossir, cobrir, proteger quem está do lado. Pois é, há uma indicação de que a pessoa não deve usar as mãos para proteger quando for assoar o nariz, quer dizer, assoar o nariz não, porque é impossível, mas digamos assim, tossir, não proteger com as mãos, mas com os braços, não é? Isso. E é realmente isso, é proteger, né? É realizar todas as medidas de prevenção para evitar a disseminação tanto do corona como de outros vírus respiratórios. Pois é, o tempo de incubação do vírus também contribui, porque não é um tempo mínimo de uma semana, de 7 dias ou de 5 dias, é mais de 14 dias talvez, não é? Então, a transmissibilidade, a Organização Mundial de Saúde está destinando como de 14 dias e é nesse período que a gente tem traçado a condução dos casos suspeitos. Bem, no caso do sintomático, quando a pessoa começa já a sentir e ver que a gripe ou aqueles sintomas de gripe não cessam, eles vão se agravando, isso é um motivo de a pessoa voltar. E se não foi ainda, tem de ir ao centro de saúde. Sim. O Estado ele tem unidades de sentinelas para síndrome gripal. E durante todo o ano, as pessoas que apresentam sintomatologia de gripe podem estar procurando a unidade sentinela para fazer, inclusive, a coleta de exame, para que a gente consiga identificar os vírus que estão circulando no estado. Então, é importante, sim, que as pessoas procurem o serviço de saúde para que a vigilância consiga identificar de forma precoce a circulação de novos vírus dentro do nosso estado. Vigilância, tanto do Estado quanto dos municípios, estão atuando conjuntamente, articuladamente? Sim, todas as notas que são produzidas pela CESAL, elas são enviadas para o COSEMES, que é o Conselho Municipal, e o Conselho Estadual de Saúde, e eles divulgam com os municípios. E aí toda a rede de vigilância do Estado fica ciente de tudo o que está acontecendo. Nessa abordagem da Anvisa nos aeroportos, porto e aeroporto aqui do Estado, há a presença de um profissional da CESAL, da Secretaria de Saúde, durante essas abordagens, quando os voos chegam aqui, procedentes de estados onde... Então, se a aeronave informar a Infraero, né, que aí a Infraero informa ao fiscal da Anvisa da ocorrência de um caso, eles de imediato entram em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. Em algumas situações, já fomos, sim, fazer inspeção junto em embarcações e em aeronaves também. Os sintomas mais, digamos assim, que indicam a presença do coronavírus seriam a tosse e a dificuldade de respirar. Além da febre. Da febre, que ela é constante? Ela pode nem ser referida pelo paciente. Então, a avaliação médica é de suma importância para estar classificando esse caso como possível suspeito para coronavírus. Porque pacientes jovens, né, as crianças, idosos, em algumas situações não informam febre.
O vírus ele é mais agressivo em pessoas idosas, né? Isso já está constatado. Sim, sim. A faixa etária que está sendo mais acometida, e inclusive com a maior letalidade, são os idosos, né, acima de 60 anos, que está descrito realmente na última entrevista da coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, foi bem focado essa situação dos idosos. Agora, no universo de 100%, 82% coloca-se com febre baixa, no geral. Apenas o restante é que tem uma presença mais agressiva do vírus sobre o organismo das pessoas, né? Isso, que são aquelas pessoas mais idosas, né? Como a gente mais já vulneráveis, mais fragilizadas já mesmo. na saúde, né? Isso. E aí, por isso que a gente coloca que a febre, inclusive na definição do próprio Ministério da Saúde, a febre ela está como referida ou não referida pelo paciente. E aí cabe a avaliação médica. Nos cuidados para se prevenir do coronavírus, fala-se muito em limpeza de aparelhos eletrônicos, que as pessoas normalmente não têm o hábito de limpar celular, não é? Isso é importante porque essa é uma sujeira que não se vê, que não se percebe, né? E ali não poderia ter somente, né, um coronavírus, tem outras bactérias, tem outros vírus também, pode existir, né? A limpeza das superfícies, que tem contato com pessoas sintomáticas, devem ser, sim, limpas, né, para evitar a disseminação. Isso é uma regra geral, não é? É uma regra geral. São as regras de higiene, né? São básicas. São básicas, E a população tem que estar atenta e tem, sim, que se proteger, que utilizar dessa informação para estar tentando controlar a disseminação desses vírus. Manter a distância, né? Esses vírus, porque, na verdade, o percentual de letalidade que ele apresentou, por exemplo, na China, é algo assustador, a gente pode dizer assim. E, nesse caso, o restante do planeta não vai ficar indiferente a essa situação. Então, quando se coloca que a população de Alagoas está preocupada, isso é uma preocupação global, geral. Uma preocupação global. E, nesse sentido, o contato que vocês têm, o intercâmbio que vocês têm com outras informações de outros estados, isso tem sido mantido diariamente, Valdinéia? Diariamente. Além das informações em tempo real que o Ministério de Saúde disponibiliza, os estados eles se comunicam praticamente que diariamente através da rede CIEVES, que está atuando no enfrentamento do novo coronavírus, né, do Covid-19. Esse Covid-19 eu não consigo, porque ele se popularizou como coronavírus e as pessoas quase que não o identificam por aí, né? O nome do vírus, né, é o coronavírus. É o coronavírus. E a doença foi denominada como Covid-19. Pois é. E hoje, o que se tem de expectativa no plano de as secretarias de saúde, né, os estados e o governo federal, que até agora eu já vi um chamamento na TV, que é o veículo mais, digamos assim, que mais atinge a população. Não é? De uma maneira geral, mas os cuidados para se evitar ser, digamos assim, uma vítima do coronavírus. Isso tem que ser colocado de uma forma mais sistemática, não? No caso, seriam campanhas de prevenção, né? Informando, focando nas medidas de prevenção. O site do Ministério da Saúde, ele traz essas medidas e a população deve tentar acessar, né, os meios de comunicação oficiais para estar se munindo de informação para realizar todo o controle.
Pois é, notificação é importante, porque subnotificação fortalece a presença do vírus e com riscos, inclusive, né, de mutações. O vírus não pode ficar transitando assim livremente, né? Então, essa questão é importante. E como é feito o tratamento do coronavírus nos casos em que ele se apresenta fortemente ou menor? Então, não existe um tratamento específico para o coronavírus, né? O tratamento ele vai ser focado de acordo com a sintomatologia do paciente. Então, assim, o tratamento ele visa o conforto respiratório do paciente e vai ser utilizado medicações de acordo com a sintomatologia. Pois bem, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo, no qual a gente vai falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo, que já começou e que é uma doença que poderia já estar extinta no país e que pode levar também à morte. Voltamos em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. Viu o que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Valdinéia Silva, que é assessora técnica da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo controle de informação estratégica e resposta em vigilância sanitária aqui no Estado. Nós falamos sobre o coronavírus, a presença dele aqui no Brasil, e uma questão de tempo é o que separa, né, a presença dele também aqui em Alagoas. Mas uma última pergunta ainda sobre o coronavírus. O Estado, não há motivo para pânico, como os dirigentes da saúde no Brasil têm anunciado. O que se tem de aparelho estatal está preparado para o coronavírus aqui no país? Sim, não há motivo para pânico, realmente. A vigilância e a assistência em saúde estão atentas à ocorrência de casos e existem fluxos, existem protocolos e todos eles estão sendo seguidos pelas instituições. Então, estão todo mundo sensíveis. Sob controle. Sob controle. Tomara. Vamos falar agora sobre a campanha de vacinação contra o sarampo. É uma doença que já se considerava extinta no país, mas que voltou, e isso exige novos calendários de vacinação, que vai até março deste ano. E quais são as expectativas, estabelecendo-se esses calendários de vacinação para que se consiga novamente extinguir a presença do sarampo aqui no Brasil? Então, o objetivo das campanhas é atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, de vacinação, tentando dessa forma interromper a transmissibilidade da doença. Como se dá a transmissibilidade? A transmissibilidade, ela ocorre também através do contato, pessoa a pessoa. O paciente apresenta coriza, apresenta exantema, que são as manchinhas no corpo, e através de um contato próximo, ele pode estar transmitindo a doença para outra pessoa. O calendário vacinal atinge crianças e adolescentes. Qual a faixa etária? Então,
Então, nesse primeiro momento, a faixa etária é de 5 a 19 anos. Então, não é uma dose adicional, é bom deixar isso bem frisado para a população, é uma atualização de cartão. Então, as pessoas que não possuem a vacina tríplice viral no calendário nacional, né, de vacinação, devem procurar as unidades de saúde para estar atualizando esse calendário. Estatisticamente, como tem se observado os casos de óbitos pelo sarampo? Aqui no estado nós não tivemos, graças a Deus, Felizmente. nenhum óbito, né, por sarampo. Tivemos casos notificados aqui no estado, mas óbitos não. E com relação ao Brasil, alguns óbitos foram referidos, mas 28 casos de doença no Brasil, né? no estado de Alagoas, tivemos perdão. 28 casos confirmados para sarampo. Pois é, e há 20 anos Alagoas não notificava casos da Há 20 doença. anos. O que se deve a uma situação de reverter um avanço como esse? Vacinação, né? As pessoas elas devem estar cientes e responsabilizadas também com essa participação da atualização dos calendários vacinais. De dizer sim. De dizer sim à campanha. vacina. Isso. De aderir realmente e de estar presente, levando suas crianças e seus adolescentes também. É mais difícil adolescentes fazerem a vacinação do que as crianças, porque normalmente as crianças que são indefesas, né, os pais geralmente levam as crianças. O problema está na adolescência, nos adolescentes que têm livre-arbítrio, digamos assim, para fazer a vacinação, ou isso é uma tarefa que poderia ser encampada pelas escolas de uma forma mais efetiva? Então, A Secretaria não poderia ir às escolas também? Em algumas situações, a Secretaria foi às escolas, né, principalmente na campanha para o HPV, né, quando foi instituída a vacina. E atualmente a articulação é saúde, tentando orientar pais, principalmente, a estarem trazendo, levando suas crianças às unidades de saúde. É claro que as crianças elas dependem do adulto para levá-las às unidades e aí pais responsáveis devem estar fazendo essa ação que é de suma importância tanto para a prevenção de doenças nos seus filhos como para a da coletividade. Pois é, porque vai de 5 a 19 anos. Então, essa faixa etária que tem a partir de 15 anos, eu acredito que ela tem de ser, digamos assim, uma campanha voltada, sobretudo, para essa faixa etária, acima dos 15 até os 19, né? Porque é um livre-arbítrio. Já não depende dos pais para levarem para o posto de saúde para tomar a vacina, né? Os adolescentes, eles devem... eu não sei, Gorete, se está havendo uma articulação com a educação, né, enquanto Secretaria de Educação, para estar vacinando em loco esses adolescentes. Conscientizar, jovens, né? Conscientizar pais responsáveis e jovens a se fazerem presentes para a atualização desses cartões. Pois bem, aí fica aí, não é, a dica para que talvez a resistência, a volta do sarampo tenha a ver com essa faixa etária que tem essa livre mobilidade, que não depende dos pais para dizer sim à vacinação e deixam de atualizar a carteira nesse caso. A vacina, ela tem contraindicação? Existe contraindicação com relação a imunossupressores, né? Imunodeprimidos congênitos. E aí, caso tenha alguma informação, alguma doença congênita, deve-se fazer a comunicação para que a unidade de saúde possa verificar se pode ou se não pode estar realizando. Uma imunodeficiência congênita, no caso, não é? Não se recomenda uma nova dose. Não se recomenda. Né? E contraindicada também se a pessoa... já tiver tido algum choque. Um choque anafilático, um histórico. Um histórico. E nesse caso, a pessoa tem que informar
tem que informar. Quando ocorre alguma reação adversa a uma vacina anterior, ocorre toda uma investigação e, a depender da situação, essas pessoas ficam fazendo uso da vacinação diretamente no CRIA, que é o centro de referência. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso, não é? Altamente contagioso. Tem uma letalidade alta, né? E a grande preocupação, além do coronavírus, né, é até maior para nós com relação ao sarampo. Pois é, o coronavírus passeando nessa atmosfera do Brasil cheia de vírus, né, de viroses aí. Isso é uma preocupação a mais para os profissionais da saúde, não é, Valdinéia? A gente para analisar, né, o sarampo, existe vacina, né, e as pessoas não fazem uso do insumo que está disponível, né, gratuitamente para toda a população, né, de acordo com as faixas etárias preconizadas. E surge uma nova doença que não tem vacina, que não tem tratamento específico, e a gente está perdendo para falta de informação e até para as informações inverídicas com relação às vacinas, né? Por exemplo, de dizer que vacina A, B ou C é prejudicial à saúde. Pois é. Sim. Que tipo de argumento a gente poderia aqui citar que é absurdo de circular, sobretudo na internet? A internet tem sido utilizada da maneira mais equivocada possível nesses casos, né? São as fake news, né? E aí a população tem que estar atenta, né? Não compartilhar vídeos e informações que não sejam de fontes oficiais, né? Tá tentando sempre ter acesso à informação através de sites do Ministério da Saúde, de secretarias estaduais de saúde, para não propagar essas informações inverídicas. Pois é. Que situação é colocada na internet que chega a espantar os profissionais da saúde em relação à vacinação, por exemplo? São várias. Várias. Absurdas, assim. Absurdas. Deixa eu tentar lembrar. Dizer que a pessoa vai morrer se fizer uso da vacina. Na vacinação dos idosos antigripal, essa história surgiu desde o início e até hoje. E até hoje perdura, né? A população tem que se informar. Se tem dúvida, procura um profissional de saúde, vai em uma unidade básica de saúde, procura um médico, procura um enfermeiro para estar orientando e tirando as dúvidas. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho. E com relação à vacinação ao sarampo, contra o sarampo, vai até março deste ano? Vai até março, até o dia 13 de março, a primeira faixa etária, né? Possivelmente teremos a ampliação de mais alguma faixa etária e estamos esperando a definição do Ministério da Saúde. A princípio, de 5 a 19 anos, até 13 de março. Mas é comum a pessoa ser acometida pelo sarampo além dessa faixa etária? Aqui em Alagoas, eu não tenho recordação desses últimos 28 casos de termos tido nessa faixa etária acima de 19 anos, não. Eu acredito que quase todos os casos foram nessa faixa etária de 5 a 19. Os casos menos. Notificados, né? Notificados. Porque os profissionais trabalham também com esse percentual de subnotificação que é terrível, né, para a formulação das políticas, aliás, para tudo, né? Tudo. A notificação, existem doenças que são consideradas como de notificação imediata e no caso do sarampo ela é uma notificação imediata. Então, na suspeita, o profissional de saúde ele deve informar de imediato a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Assim como o coronavírus, né? Ele foi instituído como de notificação imediata. Então, em 24 horas, a autoridade sanitária ela deve ser comunicada do caso. A subnotificação prejudica, né? A gente sabe disso, porque as notificações elas subsidiam. É uma luta desigual, não é? E vai dar subsídio para que planos de contingência sejam e que as medidas de controle sejam executadas. Então, é importantíssimo que os profissionais de saúde fiquem atentos às definições de casos suspeitos e que sigam os fluxos de notificação existentes no Brasil e no estado de Alagoas também. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações, Valdinéia, a serem feitas? Volto a afirmar que não há motivo para pânico, que a população, diante de um quadro viral, procure uma unidade de saúde, não com a preocupação de ser um coronavírus, mas para
está tratando a doença naquele momento, ter em mente que suspeito de coronavírus tem que ter o vínculo com algum daqueles países que foram listados pelo Ministério da Saúde, né, e acrescidos nessa lista, e que vocês participem da campanha de vacinação, levem seus filhos, seus adolescentes, para estar evitando o maior número de casos de sarampo no nosso estado. E no caso, só um detalhe, quando eu falei do uso, né, das máscaras, as pessoas têm um certo preconceito quando vê alguém usando máscara, né? Isso em avião, em ônibus, em qualquer meio de transporte, até na rua, evitam até ficar próxima da pessoa. Isso é um preconceito que está no sentido literal da palavra. Porque quando você se depara com alguém que está usando uma máscara, ela está protegendo você de se contaminar, não é ela, né? Isso. Ela está usando porque está debilitada por algum motivo, mas você não corre risco estando perto de alguém que usa uma máscara, né? Pelo contrário, verdade. Não é isso? Isso mesmo. Quem faz uso daquela máscara no nosso dia a dia são pessoas que estão com alguma doença, alguma síndrome gripal, né? Temos a tuberculose, que existe a orientação da utilização da máscara nos primeiros dias de tratamento da doença. Então, assim, é uma medida de proteção, realmente, não há porquê o preconceito. Exatamente. Obrigada mais uma vez e vamos acreditar que estamos todos preparados para o enfrentamento ao coronavírus aqui no estado de Alagoas. Obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.